Bom, o professor jurista do processo penal e desembargador Alexandre da Rosa, numa importante palestra que pode ser encontrada nas redes sociais, mencionou a questão da inexistência do princípio da inocência. E numa fala bem ajustada e real, disse ele que quem dá créditos a esse princípio ainda está no mundo poliana. Segundo ele, vale muito mais o estándar de provas, porque senão o defensor terá grande dificuldade se manter sua crença única e exclusivamente no princípio da inocência. Ora, isso merece alguns comentários importantes, porque foi uma fala bem acertada, real, consistente, como quase toda a fala do professor Alexandre da Rosa. A primeira questão que seria importante refletir aqui envolve a questão da dissonância cognitiva que acomete aos juízes ao receber os autos. Ao receber os autos, a primeira tendência do juiz é condenar, é se manter alinhado às premissas do Ministério Público. Então há uma tendência condenatória e essa tendência condenatória vai assumir o projeto decisório que se seguirá adiante. Nesse sentido, na medida em que a mente do juiz é tomada por esta intenção, quando a defesa parte para seu atributo de oferecer provas contrárias e montar uma estrutura capaz de demovê-lo daquela ideia, como funcionamento da dissonância cognitiva, o juiz acaba recebendo aquelas teses defensivas e passa a ajustá-las à sua intenção condenatória. Vale dizer, ele não vai demover-se dessa ideia. Ele vai ajustar aquelas provas recebidas da defesa ao seu arsenal condenatório. Isso que é uma dissonância cognitiva. É o que acontece em boa parte dos processos. O juiz de antemão tem o firme propósito condenatório e tudo aquilo que a defesa eventualmente produzir será ajustado a esse propósito. Vale dizer, o propósito inicial não será demovido. É difícil para o juiz modificar uma ideia, alterar uma ideia. E a dissonância cognitiva determina que a primeira ideia seja mantida a todo custo, ainda que torturando as teses da defesa de tal forma que elas possam contribuir com a pretensão condenatória. Bom, dito isso, vale lembrar alguns doutrinadores. Por exemplo, Carl Schmitt, ele dizia que na questão processual, o Ministério Público é quem define o inimigo. Quem define o inimigo concreto no interior do Estado de Direito é o Ministério Público. Da mesma forma, Walter Benjamin, o importante teórico da violência, ele vai dizer que a atuação do Ministério Público não aplica o direito, mas necessariamente ele vai reproduzir a violência
mítica. E ainda, nesse sentido, existe a possibilidade de se estabelecer, nesse contexto, a própria estética condenatória. Quando a estética condenatória se usa da semântica, promotoria de justiça, desse servidor contratado pelo Estado que atua ao lado do juiz, toda essa estrutura estética demove fortemente qualquer princípio da inocência. Há que ser devidamente realista, como já demonstrou o professor Alexandre da Rosa. O princípio da inocência foi demovido da discussão processual penal. E boa parte da responsabilidade desta situação é o conjunto de estruturas e de metas condenatórias do Ministério Público, o qual se atém a produzir a culpabilidade social e a todo custo levar a ferro e fogo o propósito condenatório. Sabido é, portanto, que o resultado é trágico, sabido é que o nosso sistema penitenciário é um estado de coisas inconstitucional e ainda assim a dissonância cognitiva impera. O princípio da culpa reina e qualquer tese defensiva deve ser forçadamente, de uma forma ou de outra, ajustado a esse propósito condenatório.